A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Pai, por poder estudar a tua palavra mais uma vez, Senhor. Que a tua mensagem entre em nossos corações, nos ensine, nos inspire, nos direcione sempre a ti, Pai. Que a tua palavra entre em nossa mente, Senhor. Que a gente procure cada vez mais a Ti, para termos intimidade contigo e vivenciarmos a Tua vontade em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Salmos, né? Ontem o vídeo foi muito curto, que eu não estava me sentindo muito bem, mas hoje estou melhor, graças a Deus, e a gente vai continuar aqui no capítulo 18, que é o Cântico de Vitória. Para o cantor mor, salmo do servo do Senhor Davi, o qual falou as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor os livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse... lembrando aqui, né, que ele foi perseguido por Saul. Saul foi Deus se afastou dele porque ele transgrediu ao Senhor e colocou um espírito ruim nele, né? E esse espírito o transtornava. Somente com a harpa de Davi, quando Davi era moço, somente com a harpa de Davi que ele se acalmava. Mas quando ele descobriu que Davi foi ungido pelo Senhor para se tornar rei, ou seja, que iria se tornar rei no lugar de Saul, ele tentou matar a Davi e a partir de então começou a fuga, né? Mas muitas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele não matou porque, apesar de estar afastado do Senhor, ele tinha sido ungido pelo Senhor, né? Então seria um sacrilégio matar alguém que foi ungido pelo Senhor, mesmo que não esteja no caminho certo, né? Então vamos lá, capítulo 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a minha força da salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristeza de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, desceu a escuridão e... Abaixou os céus, desceu e a escuridão estava debaixo de seus pés. Cavalgava um querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua força, as nuvens se desfizeram em saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Houve saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e as espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Estendeu-me a mão desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Veja aqui, né? Com tudo que ele passou, Deus sempre esteve com ele, né? Sempre o protegeu, sempre interviu na vida dele, na luta dele, né? Mas olha bem o que Davi fala aqui no versículo 21.
porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, né? Esse é o segredo, andar nos caminhos do Senhor sempre, independente do que aconteça. Alguma coisa está te afligindo, está apertando o teu coração, dobre os joelhos, converse com Deus. Ah, não sei orar. Não precisa saber orar. É só conversar com Deus como se você estivesse conversando com um amigo, porque na realidade Ele é o melhor amigo que a gente pode ter. Conversa com Ele como se Ele estivesse te respondendo ali, porque essa conversa vai ser sincera e Ele vai entender o que está querendo no seu coração. Agora tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo resolvido. Adore a Deus, agradeça a Ele, porque é graças a Ele que tudo anda conforme a vontade dEle. Então, você está bem, é graças a Ele que você está bem. Então, louve e agradeça Ele sempre. Todo dia Ele nos dá o presente da vida, isso já é motivo bastante para agradecermos. Mas durante todos os dias ainda tem muitos livramentos que a gente não vê, mas que Ele nos livra. Então não se esqueça, sempre agradeça a Deus por tudo que Ele faz por ti, mesmo nos sofrimentos, porque o sofrimento nos fortalece, nos deixa mais espertos. Então é sempre no sofrimento que a gente conhece a nossa força, que a nossa força vem de Deus. Versículo 22, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei na minha iniquidade. Portanto, retribui-me, ó Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés ágeis como os da corças, e põe-me nas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Derrotei-os de sorte que não puderam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois deste-me força para a batalha e fizeste cair debaixo de mim aqueles que contra mim se levantavam. Aqui na guerra, Deus interviu em todo momento ali na guerra, né? Davi reconheceu que o fato dele ter ganhado a guerra, dele ter saído vitorioso, é porque Deus o fez vitorioso, né? E ele entrega tudo dele a Deus, né? Ele homenageia a Deus e agradece a Deus pelo livramento, pela vitória, porque se não fosse Deus, ele não seria livrado dos inimigos, né? Versículo 40. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor clamaram, mas ele não lhe respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Lembra que ele esteve com os filisteus, né? Quando ele estava fugindo de Saul, ele acabou se aproximando dos filisteus, chegou ao rei dos filisteus, lhe ofereceu o serviço, porque ele ficou pensando assim, porque de qualquer jeito os filisteus iriam contra eles, né? E Davi sabia que Saul iria perder contra os filisteus. Então ele esteve com os filisteus
mas na hora H ele acabou ajudando a Saul, né, lutando contra os filisteus, porque os filisteus inclusive entenderam que se Davi tivesse ali com eles, né, na batalha, provavelmente se voltaria contra eles, né, porque os filisteus são inimigos do povo de Israel, né. Aí continua no 44, em ouvindo a minha voz me obedecerão e os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo dos seus esconderijos. O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Aqui ele ainda agradece porque Deus prometeu a Davi uma descendência no trono, né? Sempre que em Judá, né? Na tribo de Judá, e com meia tribo de Manassés ali e uns de benjamitas, né? E alguns do povo de Israel também que não estavam contentes porque o rei não seguia os mandamentos do Senhor e levava o povo a pecar, alguns de Israel saíram também e foram para Judá. Então Davi se tornou rei deles todos ali, mas Deus esteve com ele o tempo todo, né? E prometeu a ele que a sua descendência estaria no trono desde que andassem nos caminhos do Senhor. Quando não andava nos caminhos do Senhor, Deus se apartava, deixava, mas voltava assim que via que o trono fosse passado para o próximo, que seguisse os caminhos do Senhor, Deus se voltava ali, né? Teve, acho que se eu não me engano, que ele foi realmente punido por Deus ali, né, por causa dos seus erros, que ele estava contra o Senhor, mas por amor de Davi, ele falou que inclusive iria destruir Judá, mas não iria fazer isso durante o reino daquele rei, para que ele não visse o sofrimento do povo, porque aquele rei ele se voltou para Deus, mesmo depois do arrependimento. Mas se você errou, você tem que pagar pelo seu erro, independente do que qualquer coisa, mesmo que você se arrependa, mas é a justiça, né? A justiça está aí para todos. Se você errou, você tem que pagar pelo seu erro, mesmo arrependido, mas paga pelo seu erro. E foi assim com ele. Não me recordo o nome dele, porque foram muitos filhos de Davi, né? Mas Deus inclusive foi misericordioso com ele, porque disse, né? Como você não verá o castigo, né? Prometeu a ele que só depois que ele dormisse, né, que morresse, é que seria destruída Judá, né? A glória da criação, Salmo de Davi para o cantor mor, no capítulo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor de favos. Também por ele é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode estender os seus erros?
Expurga-me tu os que não são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que maravilha, né? Deus é maravilhoso. Aqui falando da glória da criação. Deus é o criador de tudo, né? Ele nos criou, inclusive ele nos criou para sermos iguais a ele, né? Para vivermos eternamente. Depois que o pecado chegou, foi que a morte também chegou. Mas a morte é só a morte carnal, porque o nosso espírito, ele dorme até o momento que Jesus voltará. Quando Jesus voltar, que nos levarmos para lá, ele nos transformará, seremos eternos novamente e estaremos ao lado do Senhor. Lá não terá sofrimento, não terá tortura, não terá maldade, não terá nenhum tipo de violência, não terá dor, não terá fome. Será apenas prazer e gozo na presença do Senhor. E a gente estará ali face a face perante o Senhor, agradecendo Ele pelo dom da vida e principalmente, né, vida eterna, e agradecendo a Ele por todas as bênçãos, pela oportunidade de estar ao lado dele ali, vivendo e vivenciando o dia a dia dele. Lembre-se que Deus um dia andou entre nós, no paraíso do Éden, né? Ele andava entre os jardins quando conversava com Adão. Imagine a maravilha, né? E ele vai voltar a fazer isso conosco. Basta que a gente siga os caminhos dele, siga os estatutos, os mandamentos dele, ande de acordo à vontade dele, que a gente um dia estará ao lado dele novamente. E isso é maravilhoso. E essa é uma promessa de Deus para nós. E ele não é homem para voltar atrás. A promessa dele, o que ele fala, se cumpre. E vai se cumprir também essa promessa de um dia estar ao lado dele, curtindo a vida eterna, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por tuas palavras, Senhor, que a sua mensagem entre em nossos corações, Pai. Nos prepare, Senhor, para a sua vinda. Nos capacite, Pai, para proclamar o teu evangelho. Nos ensine, Senhor, a tua palavra todos os dias. Que tenhamos sede cada vez mais de ti, Senhor. Queremos uma intimidade contigo, Pai. Queremos conhecer mais a ti, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos para o aprendizado que vem de ti, Pai. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe. Toque em seu coração, Pai. Acalante esse coração sofrido, esse coração angustiado, esse coração temeroso. Ele precisa de ti, Senhor. Derrama a tua unção sobre ele, Pai. Manifeste o teu poder na vida dele, Senhor. Acalanta esse coração, Pai. Transforme-o de acordo à tua vontade, Senhor. Console-o de acordo à tua vontade, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, em sua família, em seus sentimentos. Toque na vida dessa pessoa, Senhor. Proteja de todo o mal, Pai, e traga sempre para perto de ti cada vez mais, Senhor. Eu peço a ti pelos meus familiares, os familiares de meu esposo, esteja com cada um deles, Pai. Estamos longe, mas o Senhor está perto de cada um. O Senhor sabe o que aflige a cada um deles, Senhor. Toque em seus corações, transforme suas vidas, Senhor. Pelos nossos amigos também, Pai. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Senhor. Eu peço a ti pelos teus filhos, Pai. Nós não somos nada sem ti. Capacite-nos cada vez mais, Senhor. Ensine-nos de acordo à tua vontade. Que a nossa boca transmita o que o teu Espírito falar, Senhor. Eu peço pelos nossos governantes. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Que caia por terra esse demônio da corrupção que está neles. Que caia por terra esse demônio da ambição. Em nome de Jesus, Senhor. Que eles se preocupem com o bem-estar do povo, que eles lutem para a melhoria do povo, principalmente os teus filhos, Pai. Precisamos de ti, da tua unção e da tua direção, pois não somos nada sem ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.